Glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui meu breve testemunho, porque eu falo breve, porque o bebê ainda não nasceu. Então vai ter o testemunho do parto, vai ter o testemunho de quando o bebê nascer, tudo para testificar e honrar a palavra de Deus. Mas o testemunho de hoje é para falar sobre a mente e o coração, né, de tudo que eu tô vivendo na minha segunda gestação. Eu engravidei quando meu primeiro filho teve 9 meses. E eu não vou falar sobre os métodos que eu usei, tá? Os métodos de... Eu nem uso métodos de contraceptivos, eu uso métodos de espaçamento. Eu vou deixar isso para outro vídeo, porque o foco aqui é falar sobre a minha segunda gravidez, que foi totalmente de repente, que a gente não estava esperando. Nós planejávamos, sim, ter uma segunda gestação daqui a 2 anos e meio, mais ou menos, mas veio bem mais cedo do que imaginamos, né? Meu bebê, meu primeiro filho de 9 meses, estava lá engatinhando, começando, né, a engatinhar, e eu engravidei. Hoje eu estou com 7 meses de gestação e o meu bebê está com 1 ano e 2 meses. Então vamos lá. Gente, esse meu testemunho é para testificar o quanto o Senhor é poderoso e cuida de todas as coisas. Então eu quero trazer aqui como testemunho conforto, paz, alegria do Senhor na sua vida, sabe? Porque eu não sei o que você passou nas gestações, eu não sei sobre a maternidade, eu não sei o que você está passando, mas o que eu posso garantir para você é que quando a gente se prostra a Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente se entrega e consagra a nossa vida a Deus, Ele não nos deixa desamparadas, tá? Eu tava hoje lendo alguns salmos, fazendo meu filho dormir, e eu vou pegar como um salmo mais comum e que todos conhecem, o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é algo que esse salmo é banalizado. Todo mundo já fala, todo mundo já conhece, mas ninguém reflete sobre ele, passa despercebido. E aí, quando a gente começa a viver de fato esse salmo, a gente percebe o poder de Deus, né? Nessa minha segunda gestação, eu tive uma cesárea na primeira gestação. E aí, o bebê, teoricamente, vai nascer aí com 1 ano e 4 meses. Então, não é o ideal, depois de uma cesárea, o segundo bebê vir. Então, já começa aí os testemunhos. Por quê? Porque a cada vez, cada dia que se passava, né, sobre essa minha segunda gestação, eu orava a Deus, eu me prostrava ao Senhor, sobre o meu corpo, sobre o meu ventre, sobre o meu útero, para Ele me cuidar. Por quê? Porque o que vier de problema vai ser uma desculpa, vai ser um caminho para uma outra cesárea. Eu quero tentar parto normal. Então, assim, são situações que aí envolvem muita fé, né? Fora que as complicações que podem acontecer depois de uma cesárea, da segunda gestação e tudo mais, né? Porque o nosso corpo não é de ferro, nosso corpo falece, nosso corpo adoece. Então, toda semana, não vou dizer todo dia porque eu estaria mentindo, mas toda semana aí, quando eu consigo ali estar no momento com Deus, eu oro ao Senhor sobre o meu corpo. Eu diria que nos meus primeiros meses de gestação do meu segundo filho, né, que é um menino também, eu orei todo dia, sabe? Toda vez que eu tocava na minha barriga, que eu ia tomar um banho, que eu ia dormir, que eu ia colocar o primeiro bebê para dormir, eu orava a Deus, agradecia ao Senhor pela vida do meu primeiro filho e já pela minha vida do segundo. E essa oração era constante, era choro constante, para que nada acontecesse. E hoje eu estou com 7 meses de gestação e está tudo normal. Não tenho diabetes, meu corpo está saudável, estou com dores comuns de uma gestação comum. Então, tudo isso para testemunhar o poder de Deus. Porque eu não estou dizendo aqui, gente, que é padrão. Eu estou falando aqui que... E outra, eu não estou dizendo que isso depende só de mim. Que nós temos o nosso papel em relação a isso. Mas que Deus, Ele pode sim trazer aquilo que precisamos. E eu... todo dia estou aqui em busca do Senhor sobre essa segunda gestação, sobre como é que vai ser o segundo filho quando vier, né? Porque a gente não sabe, são situações que por mais que a gente tenha conselhos, a gente não sabe. Então tudo isso, o que eu tô falando aqui pra vocês, é pra vocês não deixarem de confiar em Deus. Porque eu não deixei e foi bênção. Eu não deixei o Senhor para trás.
Foi a primeira coisa que eu recorri a Deus. Eu me alegrei nessa segunda gestação. E depois eu perguntei, pai, o que eu preciso fazer para ter uma gestação saudável? Me guia e me protege. Então foi a partir daí que eu comecei um momento de oração mesmo. Sabe, oração. É sentar, é orar, é quando você vai tomar banho, é quando você tá lavando a louça, é você escutar um louvor e orar, sabe? É muito bom você pedir oração às outras pessoas, mas você se prostrar ao Senhor, é isso que Ele quer. Ele quer essa intimidade. Então, eu tô testificando aqui a minha gestação, segunda gestação saudável, que a primeira também foi totalmente saudável e a segunda está sendo também, né? Para testificar o amor de Deus, porque Deus, Ele tem esse poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele tem o poder de nos dar aquilo que precisamos, né? Então, com a parte da saúde tudo ok, ainda tem a parte da providência. O meu primeiro filho, faltava algumas roupinhas, a minha prima veio e trouxe um monte de roupas para dar para ele. Sabe? É outra providência que eu fiz assim, totalmente divina. Por quê? Porque eu não falei para ela o que eu estava precisando. Ela simplesmente veio e me deu. Então, são coisinhas, sabe? São detalhes do amor de Deus que a gente não pode deixar passar, que a gente tem que honrar e lembrar do Senhor. Sabe? O tanto que Deus cuida de nós. O meu marido, ele passou por ele ainda está passando por vários problemas em relação ao trabalho, mas o meu trabalho está ótimo, porque eu ainda trabalho 8 horas por dia. E aí, no meu trabalho em casa, que eu fico aqui, porque eu trabalho em casa, cuido da casa e cuido do neném. E aí, nesse meio tempo, gente, eu fico pensando, como é que eu consigo? Eu não consigo. Eu não consigo trabalhar 8 horas por dia, cuidar de um bebê e cuidar de uma casa. Eu não consigo, mas Deus me dá forças para conseguir. E a cada dia eu acordo e falo, Senhor, me dá forças, porque a gestação pesa, a gestação tem suas dores. Gente, eu não tive enjoos na minha segunda gestação. Olha como Deus faz. Eu não tive enjoos. E eu consegui viver uma gestação super tranquila para poder cuidar do meu bebê. Por quê? Porque é o que eu suporto. Se Deus tivesse me dado enjoos, eu acho que eu não suportaria. Eu não ia trazer uma alegria no lar. Eu não ia conseguir fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então, tudo isso é cuidado de Deus. E muita oração. Então, eu estou testificando aqui para você, essa segunda minha gestação, honrando sempre ao Senhor, porque não é fácil, sabe? Não é fácil. E eu não sei o que você está passando. Mas é muito importante a gente ter essa visão de Deus. Pai, o que eu preciso aprender? E me guia e me protege, sabe? Não é trazer culpa para si, não é culpar o método que você tá usando, porque eu tava tomando, vou dar um exemplo, eu tava tomando anticoncepcional e aí eu engravidei. Não é culpar o mundo, não é culpar a economia, não existe, gente, esse tipo de culpa. Você tem que se voltar pro Senhor e entregar a Deus e consagrar o Senhor. E é o que eu faço com os meus filhos, com a minha vida. Então, não deixe de confiar em Deus, que não vai faltar. Não vai. Eu tenho vários testemunhos que eu conheço, que eu adoro o testemunho. Testemunho da minha sogra. Minha sogra teve 6 filhos e nada faltou para ela. E foi em situações bem precárias. Então, assim, são coisas que a gente tem que trazer e se voltar para Deus. E aí eu quero trazer aqui. Eu tava lendo alguns salmos hoje de manhã e eu li vários, sabe? E aí tem uma parte de um salmo aqui. Vários salmos falam sobre isso, que Davi, ele estava lutando contra os seus inimigos, né? E ele sempre ora para Deus ajudar ele sobre os seus inimigos e tudo mais. E aí eu tava lavando a louça, e aí pensando sobre salmos, e eu quero compartilhar com você esse aprendizado. Qual é o inimigo? Aqui Davi fala de inimigos, que eram pessoas no tempo da guerra. Mas aí, você lendo os salmos hoje, vários salmos que ele fala sobre inimigo, eu te pergunto, qual o seu inimigo? Né? Qual o seu inimigo de hoje? Seria um pecado que você vive? Seria não uma pessoa, mas algum demônio que esteja usando alguém para contra você? Qual é o seu inimigo hoje? Sabe? Porque a gente, na minha segunda gestação, o meu inimigo hoje, eu posso dizer, tem vários, né? É o medo, é a insegurança, é o futuro do que há de vir, o dia que acabou e falta coisas para fazer, eu não consegui. Qual é o seu inimigo? E aí, nessa situação, a gente lê salmos e pensa, qual é o meu inimigo de hoje? E o que eu preciso fazer? Davi, ele pega os inimigos dele e bota para Deus agir. Deus, cuida dos meus inimigos.
Deus faz a tua justiça sobre os teus inimigos. Então, qual é o teu inimigo que está te parando, que está te levando a um caminho das trevas, te afastando dos caminhos do Senhor e que você precisa entregar na justiça de Deus? Que você precisa pedir cura para Deus sobre si e entregar e consagrar a Ele, né? Porque na minha segunda gestação aqui eu tenho vários inimigos. O que eu faço, Senhor? Repreendo todos esses inimigos, faz a tua justiça sobre eles e me guia para os teus caminhos. É essa oração que a gente tem que fazer, sabe? Em nenhum momento a gente percebe aqui que Deus deixou Davi desamparado. E era no meio de uma guerra, né? Então, qual é a sua guerra que você está vivendo hoje? Contra qual inimigo que você precisa consagrar ao Senhor e confiar em Deus? E aí voltar para o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque tem vários salmos que falam também sobre as bênçãos do Senhor. Por exemplo, o Salmo 24 exalta Deus, mostrando todo o seu poder dele sobre a terra, sobre o que ele criou no mundo, né? Fala sobre a questão das portas, que quem é o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, que ele que restaura, ele que salva, ele que guia. Então, vários salmos exaltando o poder de Deus. E nós aqui, com medo, com insegurança, com inimigos ainda ao nosso redor, deixando nos atormentar, sabe? Então, falta-nos fé. Falta-nos voltar para o caminho do Senhor. Esses dias eu gosto muito de escutar o devocional do pastor Paulo Júnior, que ele posta toda manhã, dia a dia, com Deus. E eu lembro que ele postou essa semana sobre oração. Quantas vezes nós não paramos para orar? E o parar para orar, gente, é você se ajoelhar e orar. Sem louvor, sem Bíblia, só você se ajoelhar e orar. Quantas vezes nós já fizemos isso? E sabe, às vezes a gente quando vai orar, fica esperando que, eu vou criar aqui um momento de oração. E às vezes nem dá tempo, porque a correria do dia a dia não dá tempo. Pegar a Bíblia, botar um louvor, parar pra, sabe, não dá tempo. Então, poxa, se você tem que orar, para agora, vai lá e orar. Vai lá orar, se ajoelha e ora. E você não precisa passar 1 hora orando. Você não precisa passar 40 minutos orando. Sabe, até... Quando eu sentei, orei, me ajoelhei, orei. Quando eu voltei, tinha passado só 10 minutos. Mas é isso, sabe? É sobre isso. É você parar o seu tempo e voltar para o Senhor. Ter essa qualidade de tempo com o Senhor de verdade, de coração quebrantado. E aí, nesse momento, a gente tem que voltar para Deus. Então, eu estou trazendo aqui o testemunho do que aconteceu na minha vida e que só consigo superar a cada dia se eu me voltar para Deus. Gente, se eu não me voltar para Deus, se eu não orar, se eu não louvar, eu fico louca. Eu fico doida. Eu fico insegura, eu não sei o que fazer. Olha, eu tava amamentando o meu filho ainda quando eu me engravidei. E aí todo mundo ficava perguntando, e aí, como é que vai ser o desmame? E aí, o desmame? E o desmame? Como é que vai ser o desmame? Eu falava, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, eu não sei como é que vai ser o desmame. É o meu primeiro filho, eu lá sei, entende de desmame. Tem lá um monte de gente falando como é desmame, eu lá sei, até parece que é um vídeo simples que a gente aprende essas coisas, e não é. Mas o que aconteceu? Quando meu filho de 1 ano, fez 1 ano, o que aconteceu depois? Ele parou de mamar. Ele não quis mais mamar. Ele deitou e dormiu. Eu fiz algumas influencinhas ali, sabe? Tentando tirar o peito às vezes e tal. Ele tinha uma rotina de peito, tá? Era uma amamentação que ele tinha uma rotina, não era toda hora. Mas ele parou de mamar com 1 ano, sabe? Eu tive as minhas influências, mas eu posso dizer que a maior parte foi Deus. As minhas influências foi 10%, o restante foi Deus. Por quê? Porque eu só podia confiar nele. Eu não entendo dessas coisas. Mãe de primeira viagem, a gente não entende muitas coisas, né? Então, aconteceu. Ele desmamou. Aí, quando eu falo assim, nossa, foi. Simples. Aí fica, nossa, e como é que tá sendo? Deve estar sendo difícil, você tá com... Porque eu tô com barrigão já. Tá sendo difícil, você tá com barrigão e o bebê não cansa, não. Olha, cansar cansa, né? É óbvio que cansa. Só que quando cansa, eu paro, boto o neném no chão e sento e vou descansar. Sabe, são coisas, gente, que eu não vou me sobrecarregar. Eu não vou ficar feito uma louca, achando que eu sou uma super-heroína, porque eu não sou. Meu corpo falece, meu corpo cansa. Então, assim, é com paciência, vivendo a cada dia, né? Tem dias que eu trabalho aqui no computador o dia todo e eu fico muito cansada. E aí, quando chega de noite, eu deito na cama. Ai, como eu tô cansada, o Senhor me dá forças. E aí, eu vou tomar um banho e Deus me deu uma força que eu nunca imaginei que teria. Tal hora eu tô limpando, lavando louça, fazendo a janta e limpando a casa, não sei o que. Fiz isso, fiz aquilo, pá.
sabe? E ainda tem um tempo pro marido. É Deus. Porque eu oro e entrego a Deus. Porque uma coisa eu lhe digo, se você vem me dizer que ora e entrega a Deus, e os seus problemas, não vou dizer que foram 100% resolvidos, mas você não tem a força que precisa, você não tem aquilo que precisa, eu prefiro dizer que a sua oração está errada. Eu prefiro dizer que você não orou direito. Porque dizer que a culpa é de Deus, que Deus não ajuda você, eu acho difícil. Porque eu vivo isso, gente. É oração, é entregar de verdade ao Senhor. Todo dia eu acordo, Senhor, me dá forças, porque o barrigão está pesando. Me dá forças e Ele dá. Senhor, me dá, olha, uma ajuda aqui, sabe? O Leon começa, às vezes tem seus dias de choro, tem seus dias que dorme bem, tem seus dias que não dorme bem. Senhor, me ajuda aqui esse menino a dormir, porque eu preciso dormir. E ele dorme, sabe? São situações... Ou então, Deus toca meu marido se dispõe naturalmente de ajudar. Não, amor, vai lá dormir? Pode ir lá dormir, que eu fico com ele. E tudo isso é oração, gente. Eu não fico pedindo direto pro meu marido, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Claro, tem os momentos sim que eu peço, mas eu não fico enchendo o saco dele. Eu oro a Deus, eu se volto pro Senhor. Senhor, toca no meu marido que eu preciso de uma noite de sono hoje. E Deus toca, sabe? É uma coisa assim extraordinária, o amor de Deus. Então, esse testemunho aqui é para testificar a Deus e trazer para você que Ele não vai deixar você desamparado. Se o Senhor é teu pastor, nada te faltará. E aí, Salmos vai falar sobre isso. Quem busca nele, ele irá responder. Amém? É isso. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão dos santos esteja junto contigo. E eu te aconselho a você ler Salmos para te fortificar, para você aprender a orar, para você se aprender mais ainda a buscar o Senhor com todo o seu coração, força e mente. Amém?